gente! Hoje eu vim bater um papo aqui com vocês sobre Jesus, que eu sei que vocês gostam, né? Vocês sempre me pedem, desde que eu liberei o meu pré-testemunho, muita gente me mandou e-mails e alguns comentários, mas mais e-mails. Acho que as pessoas se sentem mais assim, seguras, né? Íntimas, pra poder estar realmente assim se abrindo, né? E não expor as coisas assim publicamente, já que quando manda e-mail só eu leio. Uma das dúvidas que eu já recebo já há bastante tempo, inclusive ainda continuo recebendo, é sobre: Loi, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Muitas vezes eu vou animada a ler, mas eu me desanimo no caminho e acabo largando pra lá. Me ajude e tal. Então hoje esse vídeo vai ser realmente um direcionamento de como você lê a Bíblia, né? O que você precisa entender sobre a Bíblia e crer, né? Que é, no caso, gente, o que eu creio e o que eu entendo, tá? É algo assim pessoal meu que eu vou compartilhar com vocês. Então espero ajudar vocês de alguma forma com esse vídeo. Não sou expert no assunto, mas o pouco de entendimento que eu tenho é de experiência mesmo com o próprio Senhor, na igreja, tá bom? E o que o próprio Espírito Santo traz ao meu coração. Então esse vídeo, né, orei, busquei o direcionamento de Deus para poder compartilhar tudo com vocês. Então vamos lá começar. Muitos de vocês acham a Bíblia um livro assim muito difícil de ler, tá? Mas isso não é motivo de desespero nem preocupação, ok? Pois com seu esforço realmente em ler, entender a Bíblia, aos poucos, com a leitura mesmo, Deus vai te iluminando, te direcionando a entender melhor o que tá ali escrito, ok? Não se preocupe, confie em Deus até nesse momento. Porém, é muito importante, antes de você começar de fato a ler a Bíblia, entender o que é o Antigo e Novo Testamento, que muita gente acaba confundindo, não entendendo bem. Na verdade, acaba às vezes lendo uma parte e volta para outra e tal, mas é muito importante você saber distinguir, ou seja, diferenciar. Em resumo, gente, o Antigo Testamento prepara a fundação, inclusive israelitas daquele tempo, para a vinda do Messias, o qual iria, né, sacrificar, dar vida por eles e por todos nós. Ou seja, se sacrificar de fato por Israel e o universo, né, o mundo inteiro. Já o Novo Testamento compartilha a vinda de Jesus Cristo, a terra, nossa terra, tá? E assim ele nos dá esse grande presente que é a vida dele, né, gente? Que por meio da morte dele nós somos reconciliados e hoje temos plena comunhão com ele. Basta nós querermos e decidirmos isso todos os dias, não é verdade? Os dois testamentos, gente, revelam que o mesmo Deus, santo, misericordioso, bom, fiel, justo, necessita, tem que condenar o pecado. Ele tem o desejo de resgatar toda a raça humana, ou seja, todos nós pecadores, através do perdão que só é permitido e só conseguido de fato na cruz, gente, por conta da morte dele, do sangue que ele deu, ou seja, através da vida, né, que ele deu para nós através da morte dele. Só assim iremos pagar os nossos pecados, porque ele morreu naquela cruz, pagando ali os nossos pecados, todos eles, do passado, de hoje e os futuros, que nós iremos cometer. Nos dois testamentos, no Antigo e no Novo, Deus nos revela como proceder, né? Como fazer para se aproximar dele, que é através do nosso amado Jesus Cristo. E tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós iremos encontrar tudo o que precisamos para uma vida eterna e uma vida que agrada a Deus. Vocês podem conferir isso em 2 Timóteo 3, 15 a 17, tá? Para poder, assim, ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais, assim, da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia que vocês têm buscado ler, compreender e têm tido realmente dificuldade, eu sugiro para vocês algumas coisas. Dentre elas, comece a ler a Bíblia pelos livros mais fáceis de você realmente vir entender e captar ali a mensagem. Por exemplo, um dos 4 evangelhos, o Evangelho de Marco mesmo, é excelente, pois ele narra uma biografia praticamente de Jesus, da vida dele aqui na Terra, desde o nascimento, a vida pública dele e o ministério de Jesus Cristo. Outra dica é vocês lerem as parábolas, tem várias na Bíblia, então buscam ler, porque isso com certeza vai te ajudar, porque você não só você lê, assim como os evangelhos, é você ler e buscar meditar, tá? No que você leu, para buscar assim entender que quando a gente medita,
a gente busca ali repassar tudo que a gente leu e acabamos muitas vezes entendendo melhor o que nós lemos, né? Por exemplo, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10. A parábola da ovelha perdida, que está em Lucas 15. A parábola da moeda perdida, que também está em Lucas 15. E aí, sempre, após a leitura, busque meditar e repetir ela novamente, ou seja, ler e meditar, tá? Porque só assim nós iremos compreender melhor um pouquinho da palavra e Deus ali vai atuando, iluminando e guiando, ok? Uma boa dica também é vocês lerem as histórias, ou seja, as narrativas de alguns grandes homens e mulheres na Bíblia, como no caso José do Egito, Abraão, Moisés, Esté, Ruth e por aí vai. Isso no Antigo Testamento, tá, gente? Vocês encontram facilmente. Aos poucos vocês vão percebendo que com a leitura vocês vão tendo entendimento assim da palavra, das histórias, ou seja, do conteúdo da Bíblia, tá? Isso é fato. Pouco a pouco vocês vão perceber que vocês vão estar lendo e tendo entendimento de narrativas mais difíceis de compreender na Bíblia, tá? Vai por mim, que vocês vão ver lá na frente. Aí você pode estar me perguntando agora, Loi, o que eu preciso realmente, de fato, entender sobre a Bíblia? Vamos lá que eu vou responder vocês. A própria Bíblia, gente, mostra pra gente o que é preciso para poder entendê-la, ou seja, não precisamos de grande conhecimento teórico, de um vocabulário ou de uma inteligência superficial ou até mesmo uma inteligência sobrenatural, nada do tipo, tá? Ela simplesmente responde o seguinte para você: não está difícil e nem tão longe para você. Isso está em Deuteronômio 30:11. Então, já respondi, né? Pelo menos o inicial aí pra vocês. Aí, nessa mesma pergunta, eu vou complementar pra vocês, que é o que você precisa, né? Com relação, assim, o entendimento, leitura, ou seja, você e a Bíblia, você e Deus, pra poder estar compreendendo a lei. Tenha atitudes corretas, gente, diante da palavra de Deus e diante de Deus mesmo, né? Porque ali na Bíblia estão as palavras de vida. Aceite a Bíblia como a palavra de Deus, seja humilde, não seja orgulhoso, ou seja, não se oponha ao que tá ali escrito, tá? Porque Deus rejeita aquele coração orgulhoso. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, e em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Dê uma conferida depois. Mas na palavra Deus também fala para você evitar a fé cega, ou seja, para você usar o seu raciocínio na leitura e na meditação da palavra de Deus, nos conhecimentos em si, tá? Isso está em Romanos 12, do 1 ao 12, tá? Capítulo 12 e versículo 1 e 2. Ore a Deus pedindo sabedoria e discernimento, que na própria Bíblia diz para você não confiar na sua inteligência. Isso está em Provérbios, capítulo 3, versículo 5. E também em Tiago 1:5, ou seja, persista em pedir a Deus sabedoria, que Deus há de dar. Em Josué, capítulo 1, versículo 8, Deus fala para você ser regular na leitura e não só de vez em quando, ou seja, para você perseverar ali no entendimento e na sua leitura mesmo, tá bom? Ou seja, ser regular. Em Atos, capítulo 8, do versículo 30 ao 31, Deus nos dá um direcionamento para você buscar ajuda, ou seja, buscar entender mais a palavra de Deus com a pessoa que você percebe que sabe um pouquinho mais sobre a Bíblia, sabe? Às vezes você acompanhar ou fazer um estudo com a Bíblia não custa nada e, tipo, vai te ajudar muito, né? Então, se você tiver alguém próximo, chegue, combine um dia para vocês lerem, tá junto, para poder a pessoa te explicar um pouquinho sobre aquela parte que você tá meio confuso, tá? É super válido isso, gente, ajuda muito, 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 tá? Somente no início que você tá buscando ali entender e compreender a palavra realmente de Deus. E por fim, o que você não precisa, ou seja, não precisa saber, entender ou fazer com relação à Bíblia, a palavra de Deus.
vocês não precisam de muita instrução secular, ou seja, os discípulos de Jesus que acompanhavam ele, né, pregavam, falavam da palavra e com entendimento, com discernimento, e eram julgados por muito ali daquelas pessoas, né, daquela terra que viviam como pessoas sem instrução, pessoas sem inteligência, e no entanto eles sabiam falar, sabiam argumentar, entendiam bem sobre as palavras de Deus, sobre os ensinamentos. Isso vocês podem conferir em Atos capítulo 4, versículo 13. E o que você não precisa é de dinheiro. Em Mateus 10, capítulo 10, versículo 8, Deus fala: de graça recebeste, de graça dai. Ou seja, você não precisa de dinheiro. Nossa, soltaram uma bomba aqui, né? Aleluia, se for, né, para poder rir o Senhor. Ai, tomei até um susto. Ou seja, você não precisa pagar para você compreender, ouvir, estar lendo, entendendo a Bíblia, a palavra de Deus. Basta você ir tomar de posse e buscar essa compreensão, né? Hoje aqui no Brasil nós podemos andar livremente com a Bíblia, lendo, enquanto em outros países, né? Quem faz isso não necessariamente não precisa nem ser cristão, nem precisa ser convertido ao Senhor, mas são pessoas caçadas que são mortas. Essa é a realidade de muitos irmãos preciosos, perseveradores, que moram em outros países, não é verdade? Mas já que nós temos esse livre-arbítrio, vamos aproveitar da melhor forma assim possível. Então espero muito que vocês tenham gostado das dicas, das sugestões, tá? Se ficou qualquer dúvida, deixe nos comentários, principalmente nos comentários lá no blog. O link sempre tá aqui no box de informação e aqui também nos cards, aqui em cima. Só é vocês comentarem que eu vou buscar estar respondendo, ajudando vocês. Quem achar melhor também me manda um e-mail, tá? No contato@loicurso.com.br, que eu vou buscar estar respondendo, ajudando vocês. Assim que possível, eu respondo. E do fundo do meu coração, espero que esse vídeo possa me estar animando você a ler a palavra, a meditar na palavra de Deus, que são palavras de vida, gente. Tipo, ainda que você lê a Bíblia toda uma vez, você sempre vai ler novamente, sempre vai ser edificado. Deus vai revelar algo novo. Isso é fato, porque eu já li a Bíblia toda mais de uma vez e tipo, Deus sempre fala algo através daquele versículo, daquele capítulo, daquele livro. Então invistam na leitura, tá? E se alguém se sentir realmente tocado pela palavra de Deus, querer saber mais, querer receber mais do Senhor, se converta, gente. Entregue a vida ao Senhor, porque não tem coisa melhor, tá bom? Não tem mesmo. Jesus é uma pessoa, Ele te ama e Ele tem vontade, Ele tem desejo puro no coração de se relacionar com você, de cuidar, de te amar, independente de quem você seja, o que você tenha feito, o que você esteja fazendo ou pense fazer, não importa. Jesus é constante, Jesus tem um amor por você incondicional, tá? Então confie e entregue a Ele sem receio, tá? Se tem dúvida, ore e converse com Ele, tá? Que Ele tá aí do seu ladinho, só esperando a oportunidade. Então é isso. Beijo grande, Deus abençoe muito, muito, muito todos vocês. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho de assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar e favoritar, porque eu vou ficar muito feliz e Jesus também, né? Pode ter certeza disso que Ele vai, tá bom? E se inscreva também, se ainda não for inscrito, para não perder mais nenhuma diquinha aqui no canal. Então encontro vocês no próximo vídeo, gente. Tchau!